Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Amém? Pai das luzes, eu te peço em nome do teu Filho Jesus que eu venha diminuir, porque eu não tenho nada a oferecer a esse povo, tu sabes disso, tu sabes a aflição que é o meu coração perante o teu servo, e tenho que fazer de acordo com o que me é cabível a fazer. Que eu venha cada vez mais diminuir, que o Senhor venha crescer, onde os meus lábios estão no meu corpo, meu coração e o meu sentido, Senhor, para que tudo que venha a ser ministrado seja da tua vontade, de acordo com o que tu queres falar para a tua igreja, porque eu nada de mim tenho, pois a tua própria palavra diz que sem nós não tivesse com o Senhor, nada nós podemos fazer. Pai, toma meus lábios, unge a mente do teu povo, para que ele venha também ouvir a tua palavra e guardar no teu coração. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem temente, obediente e que se desviava do mal. Também diz que ele, Jó, oferecia sacrifício pelos pecados que os seus próprios filhos faziam. E o que me chama a atenção a isso, que tamanho sofrimento veio sobre a vida daquele homem por inveja unicamente e exclusivamente de Satanás, porque ele não queria ver a perfeição de Deus se cumprir na terra. Quando Deus retirou Eva e Adão, ou vice-versa, Adão e Eva do paraíso, ele fez uma promessa que existiria um que ia esmagar a cabeça da serpente, mas só poderia ser um desses escolhidos. Só que acontece que em um momento também de desterro, a gente às vezes perde o sentido e começa a falar algo que não agrada a Deus. Mas esse homem se manteve íntegro todo o tempo. Mas existia uma parte de revolta nele, não perante a Deus, mas perante a situação a qual ele vivia. Eu já cansei de ver muitos pregadores às vezes falar que a mulher dele foi usada pelo diabo quando mandou que ele renunciasse ao Deus e adorasse. Mas só que se a gente procurar na história da Bíblia, e em alguns livros também, vamos saber que o pecado de blasfêmia contra Deus é punido com a morte. E a mulher dele, quando abriu a boca para poder falar daquilo, é porque viu o tamanho do sofrimento do homem justo, do homem reto, do homem temente a Deus. Ela não falou isso, creio eu, no meu entendimento, com o sentido de Jó viesse blasfemar contra Deus para que a morte dele fosse instantânea, porque Deus tinha lançado aquilo sobre isso. Porque ele chegou para ela e falou: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja sempre o nome do Senhor. A nenhum momento Jó pecou contra isso quando falou a mulher dele, mas só que ela viu o semblante daquele homem que ela amava, viu o semblante daquele homem que era íntegro, que era justo e que ofereceu holocausto pelos pecados dos seus próprios filhos. Era um homem puro diante de Deus, mas se revoltou contra a situação. Se nós vamos lá no capítulo 3 e no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, e nem resplandeça sobre a luz. Reclame para si as trevas sobre a morte, e habite nele as nuvens. E quando aquela noite dela se apodere a escuridão, e não se regozije entre os dias do ano, em que o número de meses há que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoe aquele dia, amaldiçoe, espírito vem suscitar leviatã, e as estrelas alva lhe escureçam, e espere nela o varão, ou vão ver a luz, e veja perto das trevas. Um homem que era temente, obediente a Deus, de uma só noite começou a perder seus gados, começou a perder os seus pertences. E no dia seguinte, 10 filhos ele perdeu, de uma vez só. Às vezes acontece um acidente com nossos filhos, nós murmuramos a Deus: por que, Senhor? Por que aconteceu isso? Nós deixamos de sermos íntegros a Deus para deixar íntegro ao nosso coração, a começar a cobrar a Deus por quê? Mas Ele é o Criador. E se alguma tensão, alguma coisa acontece, é porque Ele permitiu. Às vezes Deus não quer que aconteça, mas permite. Eu perdi um irmão, Pastor Lopes,
Mas muitas vezes eu tentei recuperar ele, a minha mãe. A semana que ele morreu, um homem cheio do Espírito Santo falou para ele, falou, vai se internar para se recuperar, porque Deus está cavando uma corda, está em direção a ela. Mas ele não deu ouvido. Deus tocou, abriu os olhos várias vezes, mas permite também que o mal venha acontecer. Ele não quer isso para a gente. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 3 diz: toda alma é minha, tanto a alma do pai como a alma do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Mas em versículos adiante, no meio do capítulo, mas 20 versículos depois diz: desejaria eu a morte do homem, não, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus dá purificação a todos, para que a gente venha se compreender e saber que Deus é Deus na nossa vida, e que Deus não quer nada de mal para ninguém, principalmente para os filhos dele. Deus quer salvar a todos. O único que não quis a salvação foi Lucifer, quando se deixou crescer além do Criador. Mas Deus não quer que nenhum de nós pereça. Nós somos partículas do Espírito Santo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus e morada de Deus. A arca da aliança que representava tanto para o povo antigo, hoje em dia mora dentro de nós. Mas muitas vezes murmuramos e deixamos com que Deus venha estar em segundo plano. Muitas vezes contamos nossos problemas para os outros, mas não nos conformamos em falar para Deus. Resolvemos desabafar e não se conformar com aquela situação. Só que Jó também foi assim. Mas ele se revoltou contra ele mesmo, contra aquela situação. E aí onde desmascaram muitos pastores neopentecostais que dizem: eu exijo, bota Deus contra a parede, que Deus não vai fazer nada disso. Se a gente for no livro de Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante, Jesus estava no monte pregando um sermão e veio um leproso. E eu creio que Deus fez com que o vento da voz de Jesus fosse até aquele vale, porque tinha uma diferença. Era cavado 25 metros abaixo da terra para que as pessoas leprosas vivessem ali. E aquele homem, eu creio, estava lá debaixo daquele monte, e Jesus fez um jeitinho para que o vento levasse a voz dele até o vale. E aquele homem, quando ouviu falar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu creio, com o meu entendimento, que aquele homem falou: eu chorei até hoje, mas eu não posso subir até lá, mas eu vou esperar ele descer. E aqui embaixo eu vou ver o resultado da minha fé. E ele falou: Senhor, se tu quiseres, purifica. E Jesus falou para ele: tu perguntou se eu quiser, pois agora eu te digo que eu quero, fique limpo. E eu vou levantar uma palavra profética para a igreja. Hoje Jesus está visitando o vale que você se encontra. Eu não sei, nenhum senhores aqui em cima também não sabe, mas Deus sabe o que está se passando com a sua vida. Deus sabe a dor que tu leva no teu coração. Deus sabe os propósitos dele para a tua vida. Mas às vezes é necessário que a gente não venha se conformar com a situação. Se a gente formos lá no livro de Reis, capítulo 19, versículos 4, diz assim: e ele entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi-se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A palavra zimbro, no original grego, se diga lugar de esperar a morte. Só que Deus não queria que Elias viesse morrer, porque ele estava se conformando com aquela situação, mas não era para aquilo que Deus criou Elias. Não foi para aquilo que Deus levantou Elias como profeta. E se a gente for mais adiante, diz: deitado debaixo do pé de zimbro, dormiu, e eis que o anjo do Senhor tocou e disse: levante-te, come. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre base de uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor veio a segunda vez e disse: levanta-te, come, porque desanimado longa será a tua viagem. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu com forças desse alimento, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Deus não se conforma quando a gente para e espera que Ele venha tomar conta da situação. Eu vejo muitos falar que viver pela fé, mas nem todo mundo vive pela fé. Alguns acham que viver pela fé é você sentar no banco de casa, botar as pernas para cima e providenciar. Não, Deus vai trazer o alimento. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é saber viver pela palavra.
Se a Bíblia me falasse que foi a baleia, foi Jonas que comeu a baleia e não a baleia que comeu Jonas, de fato, como aconteceu, eu acreditaria, porque foi a palavra de Deus que me falou. Então eu não vim conformar com isso. Às vezes nós conformamos com coisas tão pequenas, esquecemos que o maior é o que habita em nós do que está no mundo. Deus nos criou para se revoltar contra as situações, porque quando a gente estamos revoltados contra as situações, a gente buscamos mais Deus. Nós oramos mais, nós nos consagramos mais, nós jejuamos mais, nós buscamos mais a presença de Deus. Então, o que Deus me chamou a atenção nessa palavra, nessa mensagem de Jó foi isso. Jó não se conformou, até o ponto que Deus começou a olhar e mudar a situação dele. Se a gente for mais adiante também no próprio capítulo 2, outra vez Satanás veio, né? Outra vez. E chegou outra vez um dia em que os filhos do Senhor vieram se apresentar perante a Deus, e Satanás entre eles apresentado perante o Senhor. Então o Senhor lhe perguntou: de onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora tu insistesse contra ele para consumir a sua causa. Então Satanás respondeu: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Mas Deus é ousado, porque Deus sabe quem é eu e quem é você. E Satanás não vai se lançar contra a nossa vida com facilidade. Deus não vai mandar o diabo provar qualquer um de nós sabemos a nossa integridade diante de Deus. Vai lá, toca na carne, toca no corpo dele, mas a vida não. A vida é minha, sou eu que tenho, sou eu que vou tirar. A vida dele pertence a mim. Ele vai lá, toca, faz um arruaço maior. Jó pega uma lepra que não consegue nem andar direito, pega capo de telha para se coçar, porque a pessoa, quando está leprosa, não sente dor. Se nós chegarmos com uma pessoa e dizer que o crack está lhe matando, ele não está nem aí, ele é leproso, ele não sente dor. Se nós pegamos uma dessas pessoas, me desculpe se estiver algum católico aqui, falarmos que é abominação adorar a imagem, ele não está nem aí, porque ele não sente dor. Leproso não sente dor, e é assim que nós somos quando desobedecemos a Deus, nos tornando leproso, porque não devemos deixar que situação nenhuma venha a ser abaixo do nosso Deus. Livro de Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão e diz: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Engraçado isso. Mas tem um tempo que Abraão fala: como é que eu, já velho, com 75 anos de idade, posso ter um filho assim? Começou a olhar para a situação, esqueceu que quem ofereceu o holocausto, quem ofereceu o sacrifício, quem ofereceu a palavra de promessa foi Deus. Como eu, um homem de 75 anos, poderei ser pai? Mas quem prometeu foi ele, então o que eu vou duvidar? Mas até aí, Abraão, o homem da fé, o pai da fé, o homem também é temente a Deus, riu, mas porém se animou. Aí foi lá: vamos que a gente vai fazer esse menino, vamos, até os 89 anos. Ele continuou perseverante, mas quando completou os 89 ele parou. Aí Deus tornou ele lá, né? Então Abraão disse ao Senhor: me darás isto, porque morro sem o filho, e herdeiro da minha casa será Eliezer? O meu servo será? Ele se revoltou com a situação, porque ele sabia que Deus tinha prometido a ele, mas só que ele se esfriou também. Deus, quando promete algo a mim e a você, vai ser cumprido. A única pessoa que pode fazer o que a bênção de Deus vai se cumprir nas nossas vidas somos nós mesmos. Como os braços de mão, como esperamos e ver e olhar: será? Será? Deixamos a dúvida. No livro de Tiago falar que quem duvida é igual a onda do mar. Deixamos a dúvida entrar no nosso coração. Mas só que Deus tinha prometido.
E Deus torna a visitar Abraão. E quando Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e disse: sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e serás perfeito. Firmarei o meu pacto contigo, sobremaneira multiplicarei a sua semente. E Abraão toma outro chave de ânimo e continua. E o Senhor manda que 3. Aleluia, seja até a tua casa dele 3 visitantes ilustres. E quando fala que darás um filho a ele, simplesmente a mulher dele ri. Mas às vezes nós nos confrontamos com essa palavra e rimos às vezes das promessas de Deus, porque deixamos que os outros venham dizer: você não vai conseguir, Deus não vai permitir. Ei, quando Ele fala algo para ti, vai se cumprir. Só você que pode fazer com que não se cumpra. Eu, quando saí de Salvador, destruído pelas drogas, pela prostituição, e vim para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo sem droga, porque não sabia o caminho da roça para ir buscar. E quando descobri o caminho, voltei tudo de novo, voltei pior. Cansei de amanhecer o dia na rua e mentia para minha esposa que estava em jogatinas, porque eu também era viciado ainda melhor, mas estava nas favelas, destruindo na cocaína e no crack. E de manhã cedo, quando eu saía parecendo zumbi, eu falava para ela, para Deus: cadê a tua promessa na minha vida? Tu não falou que eu me trazer de Salvador para aqui? Porque quando eu saí de lá, eu falei: Senhor, se for da tua vontade, eu permaneça aqui, mas se não for, me leva. Tinha dinheiro para viajar, mas parece que era tudo arranjado de Deus, que ela falou comigo: eu vou mandar a sua passagem. Mas eu não tinha no meu bolso. Muitas das vezes eu privo a Deus, dou glória pela vida da minha esposa, porque lutou muito por mim. Ela não se conformou com a situação de me ver destruído pelas drogas. Ela não se conformou com a situação de estar vendo seu marido sendo perdido e levado para o fundo do poço. Às vezes brigamos muito, mas isso é tudo casal. Às vezes passamos por privações, porque deixamos que o nosso eu, às vezes, venha a ser maior do que as promessas que Deus tem na nossa vida. E aconteceu que um dia, de tanto encher o saco de Deus, eu peguei que ele olhou no céu e falou comigo: tu está enchendo meu saco demais. Mas eu vou dizer a você: tu falou que eu lhe prometi, e agora eu vou cumprir a promessa da sua vida. Em 3 dias eu tomei gosto de 16 anos de drogas. Então você vê como Deus faz algo, Ele faz por completo. 16 anos revertiu-se em 3 dias, quando eu tomei nojo de tudo. Não deixei mais com aquele sentimento vinha tomar conta do meu coração, porque eu me revoltei com aquela situação. Eu não esperei só Deus agir, porque às vezes Deus recurso a mim, toma uma atitude de fé. Se Ele fez, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas é necessário também que você tome uma atitude. Livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 2, diz que as bênçãos do Senhor vêm atrás de ti, mas quando você toma uma atitude de obedecer, de ser temente, de ser reto, de ser fiel, de guardar os mandamentos e os estatutos de Deus, nós temos que nos revoltar muitas das vezes contra as situações que estão lançadas sobre a nossa vida, para que Deus venha se manifestar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 2, versículos 37, ao qual a gente falamos hoje desta irmã, a irmã Ana. E havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já avançada de idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, e de noite e dia em jejum e oração. A gente vê mais um motivo que Deus não parava, porque enquanto Deus ficou 400 anos sem falar com os profetas de Israel e de Jerusalém, por causa da sua desobediência e por causa da idolatria do povo, Deus continuava levantando profetas, continuava trabalhando, continuava aceitando o que os homens queriam, mas revoltado com a situação. Se a gente for no livro de Gênesis, a criação, capítulo 1, versículo 1, diz: no início criou Deus os céus e a terra.
Mas essa terra que Deus criou foi a terra que Lúcifer habitava. Antes de se tornar demônio, Satanás, um anjo para ele, isso aqui era um paraíso muito mais bonito do que o Éden, porque é onde Lúcifer ensaiava o coral para depois chegar assim e mostrar a Deus o coral. Só que, porém, ele se lançou contra Deus porque quis ser semelhante ao Altíssimo. E semelhante a Deus ninguém é, só Ele é semelhante a Ele. O próprio Jesus, como filho e semelhança, se tornou carnal e se fez homem, temeu a Deus. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14 diz: aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Às vezes eu me pergunto, por que o diabo apenas uma vez pecou e foi lançado restituído de vez da glória de Deus? E quantas vezes só hoje nós pecamos? Só hoje, quantas vezes nós pecamos? Porque falamos algo que alguém falou que você não gostou. Ou talvez depois da Santa Ceia um irmão falou algo que você não gostou. Ou na reunião de obreiro também o pastor falou algo que não nos agradou a gente. Pecamos por segundos, por minuto, por milésimo de tempo, blasfemando contra a palavra de Deus. Lúcifer, porém, pecou no corpo celestial. E para se existir perdão de pecado tem que ter derramamento de sangue. E nenhum anjo se atreveu a derramar sangue. Nenhum anjo teve o poder de derramar sangue por Lúcifer. Mas um dia existiu um que se fez carne e se fez presente, habitou na terra, levou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso pecado, com o pagamento de sangue. Às vezes matamos, roubamos, fazemos algo que não agrada a Deus. Aí o diabo aparece diante da face de Deus e começa a nos acusar. Ah, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Aí o nosso advogado aparece. Aquele que advoga a minha e a tua casa. Peraí, esse aí é meu. E você não toca nele. Só eu tenho o poder de restituir ele da vida e da morte. Só eu tenho o poder de fazer com que ele pereça ou que ele viva. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Israel. Eu mato, eu faço viver, eu lanço na terra e tiro dela. Mas João sabia o tempo todo disso. Aí os seus amigos viram. Começou a falar, zombar. Mas às vezes Deus cria uma situação tão diferente para que a gente possa saber o que é Deus. Às vezes, enquanto o mundo amaldiçoa, Deus fala: não, vou esperar até quando a boca dele vai ser só amargura. Se dessa fonte vai me dar água, não. E João começa a orar pelos seus amigos. E aí começa a aparecer a resposta de Deus. Livro de João, capítulo 19, versículo 25, ele diz: bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Ele vai se levantar com a situação que eu estou vivendo e vai me tirar disso. Livro de 2 Reis, capítulo 20, ou capítulo 4, versículo 28. A sunamita chega para Eliseu e fala assim: por favor, eu fiz sobre meu filho, agora aquele filho está morto. Não é assim que ela fala? Né? Ela chega revoltada: eu não te pedi nada, tu me deste, agora o filho que tu me deu está morto, o que é que tu vais fazer? Eu não te pedi nada, cadê o filho que tu me deu? Está lá. Mas aí o que? O profeta manda que o servo vá lá, mas ela não sai daqui. Se tu está aqui, é aqui que eu vou ficar. Se Deus está aqui, é aqui que eu vou ficar. Pode vir um profeta, pode vir o profeta que quiser, o anjo que quiser, mas eu só saio daqui com ele. Foi ele que me prometeu, então é ele que vai fazer.
Mas com humildade, ela permaneceu. Mas se revoltou contra a situação. Quando Eliseu, também escolhido, o homem que estava lá atrás da 12ª junta de boi, chegou para Elias e falou: eu quero a porção dobrada. A unção de você. Elias chega para ele e fala: mas só se for velho subir. Se ele fosse conformado, ele ficava lá sentado, paradinho. Mas não, se Elias ia no monte, ele ia. Se Elias ia no rio, ele ia. Para onde Elias fosse, ele nunca se conformou com a situação. E para encerrar, capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 42, diz assim: então respondeu a Jó: Senhor, bem sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum do teu propósito pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento aborrece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiadamente maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, falarei e eu te perguntarei, tu me responderás. Com os ouvidos ouvia falar de ti. Mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos veem a maravilha que tu fez na minha vida. Foi necessário passar pelaquela privação para pensar o que tu irias na minha vida. Foi necessário ter que tomar aquele castigo para saber aos teus olhos o que tinha no meu coração. E como eu falei aqui uma vez, eu torno a falar. Uma vez eu tomei uma cipuada do meu pastor, que aquela doeu. E quando eu lembro dela, eu rio, porque foi através daquilo que eu me tornei um presbítero. Foi através daquela palavra que machucou um simples operador que eu cheguei à posição que eu estou. Não me agradeço por isso. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida dele, que foi através dele que Deus me trouxe a esse lugar. Não com destaque, mas com humilde servo. E eu permanecerei assim, como um humilde servo. Eu não saio da minha igreja um passo sem falar com ele. E eu creio que quando ele não está aqui, que eu ligo, ele até enche o saco. Me ligar para falar que vai para outra igreja. Eu creio. Mas eu sou obediente, eu sou temente. Eu sou um escravo da orelha furada. E eu tenho um dono. E o meu dono mora lá, no alto e sublime trono. Mas aqui eu tenho uma submissão, que é o meu pastor. E para encerrar, a gente temos aqui na igreja um testemunho vivo, que até vontade de se matar teve, mas quando ele veio saber que existia um Deus, ele levantou a cabeça. O meu pastor, amigo, irmão, Valdivino, também passou por uma privação, sofreu de uma doença a qual restituía muito do teu corpo, ao qual ele mesmo, falando a mim, eu guardei sempre isso como exemplo, teve vontade até de arrancar a sua própria vida. Mas até ele conhecer Deus, ele se revoltou contra a situação e viu que Deus é Deus na vida dele. E para a honra e glória está aí. E o que eu tenho a dizer aos irmãos, que acima de todas as aflições, acima de todas as tentações e acima de todas as lutas, existe um Deus que pode mudar a minha vida e a tua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.